haja nutrição e cuidado o suficiente para que tudo ande bem e para que uma hora, sem que a gente se dê conta, a flor tenha caído e já não seja mais possível consertar as coisas, né? Olá, hoje o barulho aqui tá um pouquinho diferente, não sei se vai sair no som, mas como eu tava falando com o pessoal lá na comunidade no curso de metas, eu falei para eles usarem o meu exemplo, não espere estar perfeito e já começa a fazer o que você tem que fazer, e isso também eu já falei no podcast anterior, né? Então, seja bem-vindo aqui em mais um episódio, e hoje eu quero falar sobre a simbologia de uma flor que cai, que depois que a flor cai, não adianta mais tentar recolocar ela no lugar dela, né? No galho, recolocar ela no lugar que a gente gostaria que ela estivesse. Isso não tem nada a ver com a flor, né? Mas pode ser também. Muitas vezes a gente tem uma planta e a gente não cuida, não aduba, não rega, não vê as melhores condições para ela e de repente, uma hora, a gente percebe que a flor caiu. E aí, às vezes, a gente fica chateado sobre isso. E assim, na nossa vida, é com a nossa saúde, da gente não tá cuidando, não tá fazendo todas as coisas que a gente precisa, beber água suficiente, treinar, se alimentar melhor, nutrir realmente nosso corpo e não só comer por comer besteira ou por fomes emocionais, né? Realmente comer o que vai nutrir, o que vai dar mais saúde, mais qualidade para o nosso corpo. Porque às vezes, depois que a saúde vai embora, também, dependendo do caso, pode ser mais difícil retornar, né? A ser como era. Pode ser que você consiga e aí vai ter sorte. Se você começar a dar mais valor para isso, isso também pode ter a ver com os nossos relacionamentos. Se a gente não cuida dos nossos relacionamentos, se a gente não nutre, se a gente não dá atenção também. Numa hora que a gente perceber, eles também podem ter ido pelos ares, né? E talvez você tenha sorte de conseguir colocar as coisas no lugar, ou talvez tornar ele melhor, mas talvez não dê mais tempo, dependendo de quanto tempo que ficou sem cuidados necessários. E a mesma forma assim com a nossa saúde, seja a nossa saúde mental, né? Eu já falei da física, mas às vezes nossa saúde mental, às vezes outros aspectos do cuidado que a gente pode ter, às vezes com a nossa pele, às vezes com a gente dar mais atenção para as nossas necessidades de descanso, de fazer nossos hobbies, de se sentir bem dentro da nossa própria pele. Pode ser em vários aspectos aí, todas as áreas da sua vida, elas precisam também ser regadas, ser cuidadas, ter a nutrição adequada, né? Porque senão, quando a gente menos esperar, essa flor pode cair e talvez a gente não tenha tempo mais, não consiga mais resolver isso. Então hoje é um convite para que você pense, para que eu pense e a gente avalie nessa semana em quais lugares a gente precisa dar mais cuidado, em quais lugares a gente precisa dar mais nutrição, em quais lugares a gente precisa limitar algumas coisas, né? Por exemplo, a flor, tem flor que não pode ficar o tempo todo no sol e às vezes tem coisa que demanda demais da gente e a gente fica ali só dando e não põe, não toma um tempo pra gente se reabastecer, se reenergizar, se nutrir também. Então, quais são os aspectos das nossas vidas que a gente não tá cuidando, que a gente não tá permitindo que haja nutrição e cuidado o suficiente para que tudo ande bem e para que uma hora, sem que a gente se dê conta, a flor tenha caído e já não seja mais possível consertar as coisas, né? Se você sentir que precisa, para um tempinho, faça algumas respirações conscientes, abra um caderninho, escreve tudo que você sentir, tudo que vier na sua cabeça. Isso pode ser muito importante para você. E de tempos em tempos fazer essa revisão, porque tem coisas que a gente não consegue mais fazer com que elas voltem a ser como eram. Talvez elas possam ficar melhores, amém? Mas algumas talvez não tenha mais jeito, senão a gente se despedir
e ter que lidar com as consequências disso, né? Então, vamos ter esse tempinho, tire um tempinho, mesmo que for pouco tempo que você tenha, e pense quais são as áreas que você não está conseguindo dar atenção e nutrição necessária para que a sua flor aí fique bonita e que você possa curtir ela por muito mais tempo. Obrigada por ter ficado aqui nesse episódio. Se sentir aí de compartilhar alguma coisa, deixe no comentário. E obrigado por estar aqui. E uma ótima semana para você.